Bom dia, Brasil. Boa noite, Austrália. Como vocês estão? Passamos a Páscoa. Aqui na Austrália, amanhã é feriado de novo. É um feriado australiano. E logo em seguida da Páscoa, então a gente tem 4 dias off, depois mais 3 dias. É uma delícia, mas depois a gente não tem mais feriado até outubro, que é muito triste. Como vocês foram de Páscoa? Aqui o tempo tava maravilhoso, maravilhoso, foi muito bom. Eu, infelizmente, tive uma crise de enxaqueca na segunda-feira e passei o dia de cama. Mas já me olhei, já me observei, entender por que essa crise veio. É um hábito que eu tenho sempre de tudo que acontece. Fisicamente, emocionalmente, tudo assim que se passa na minha vida, eu tento entender o por trás disso. Outro dia eu até caí, eu tava indo levar o lixo, foi no sábado mesmo, eu tava indo levar o lixo lá embaixo no prédio e eu caí de joelhos no chão, mas assim, com os 2 joelhos estatelada no chão. E eu fui pesquisar para entender se tinha algum significado isso. E o que eu descobri estava totalmente relacionado com o momento que eu estava passando. Então, me chamem do que quiser, mas eu tô sempre tentando entender o por trás do que tá acontecendo, porque eu acredito muito que o nosso corpo, ele é muito inteligente e ele fala coisas pra gente que a gente tá evitando de escutar. Hoje mesmo uma amiga minha me mandou uma mensagem, né, perguntando se eu sabia sobre torcicolo, os motivos de torcicolo do lado direito. E eu falei pra ela, né, o que eu achava da minha experiência, e ela foi procurar no chat GPT e ele falou a mesma coisa, então eu tô sabendo bem. Mas é sempre muito importante. A gente talvez não precise entrar na noia, que nem eu entro, porque eu acho que também é um pouco exagerado, às vezes eu tenho que dar uma sossegada, mas é muito bom a gente estar sempre consciente do que tá acontecendo, do que o nosso corpo tá falando, as pessoas que entram na nossa vida. Por que elas entram na nossa vida? A coisa mais importante que você tem que aprender na vida, para você dar sequência, para você evoluir, para você crescer, para você superar os seus problemas, as suas questões, eu aprendi, a primeira vez que eu vi isso foi num livro do Jack Canfield. Ele era um dos caras que tava no documentário lá da Lei da Atração. E ele é super famoso nos Estados Unidos. Eu morava em Los Angeles na época. E eu comprei esse livro. Foi um dos primeiros livros de desenvolvimento pessoal que eu li na vida. Isso foi em 2010, 2011. E são os princípios do sucesso. Se ele não tem em português, até onde eu sei, e se você fala inglês e tá começando a sua jornada, eu super recomendo. É um livro antigo, deve ter seus 15, 20 anos, mas ele é maravilhoso. Ele é tão preciso, ele traz tanta informação boa, que eu lembro que quando eu voltei dos Estados Unidos, eu trouxe esse livro comigo, e ele é um livro grossão, assim. São 65 princípios, se não me engano. E eu dei o livro pra minha irmã ler e falei, leia porque é muito bom. E ela gostou tanto que ela fez um resumo. E ela mandou pra todo mundo esse resumo, pra mim, pra minha mãe, enfim. E eu tenho esse livro até hoje, eu trouxe ele pra Austrália comigo.
E o primeiro princípio que ele fala é, conforme o tempo foi passando e eu comecei a estudar mais e mais e mais desenvolvimento humano, espiritualidade, tudo. Qualquer tipo de estudo que você tiver, até neurociência, esse princípio tá lá. E o princípio é: assuma 100% de responsabilidade pela sua vida. Quando eu li isso, eu tinha, sei lá, uns 25, 26 anos. Bom dia, tudo bem? Eu tinha 25, 26 anos e eu era uma nossa, a palavra que eu penso não é muito boa, mas assim, eu era uma imbecil dentro do desenvolvimento humano, maturidade imatura, totalmente imatura. Eu era totalmente dependente do meu pai. Aqui tá tudo bem, Caiossi. Aqui é noite, aqui já é boa noite pra mim. E eu era muito imatura, eu era totalmente dependente do meu pai e financeiramente. Eu tava nos Estados Unidos, mas dependendo totalmente do dinheiro que meu pai mandava. Então, quando eu li esse primeiro princípio, assuma a responsabilidade pela sua vida, eu entendi o que ele estava querendo dizer. Mas ele não bateu como ele deveria bater. De certa forma, até que foi. Eu entendi, eu olhei e falei: tá, ok, a vida é minha, então eu preciso tomar as decisões pela minha vida. Foi meio que isso que eu entendi desse princípio. Errado eu não estava, mas esse princípio ele vai muito mais além, muito mais além. Você assumir 100% de responsabilidade pela sua vida significa você entender que tudo que acontece na sua vida, as pessoas que entram na sua vida, os trabalhos que aparecem na sua vida, os empregos, enfim, as dificuldades, os desafios, as felicidades, as alegrias, tudo que acontece na sua vida, a situação financeira que você está nesse momento, o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento com seus pais, seu relacionamento profissional, tudo o que acontece na sua vida é sua responsabilidade. É difícil para muitas pessoas assimilarem isso, especialmente se elas estão banhadas no vitimismo. Porque é muito fácil a gente ficar apontando o dedo para fora. É muito fácil a gente falar que não tem dinheiro, que a empresa tá indo ruim por causa do presidente, por causa da China, por causa do meu sócio, por causa da casa que eu comprei e foi todo o dinheiro que tinha lá nas economias e agora. É sempre: eu sou desse jeito porque minha mãe era uma narcisista. Eu sou desse jeito porque o meu pai abandonou. Eu sou assim. Desculpa, gente. Vai ter pra tudo. Pra tudo. Pra tudo. E eu te falo que vitimismo, eu nasci numa família absurdamente vitimista. Eu nasci numa família absurdamente vitimista. O meu pai, que era o cara mais pau pra toda obra que eu já vi na minha vida, ele matava tudo no peito, ele puxava tudo pra ele. Ele era uma pessoa absurdamente vitimista. O vitimismo dele acabou com a vida dele, literalmente. Ele morreu por causa desse vitimismo. A empresa dele foi pro saco por causa desse vitimismo. Inclusive, eu era sócia dessa empresa dele. Quando ele separou da minha mãe, ele me colocou como sócia majoritária da empresa para caso alguma coisa acontecesse com ele e a empresa fosse diretamente pro meu nome.
E a única coisa que veio pro meu nome foi muita, muita dívida. Eu não sou ninguém no Brasil, gente. Ninguém. Eu não posso ter cartão de crédito. Eu não posso ter telefone pós-pago. Eu não posso ter conta no banco. Eu não posso ter nada. 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 Então, e aí você fala, nossa, mas a culpa é do seu pai. Foi o seu pai que fez a dívida. Você nem trabalhava na empresa? Realmente. Eu nem trabalhava na empresa. Eu não tinha voz ativa de nada nesse sentido, dos empréstimos que ele fez, das decisões administrativas da empresa, zero. Mas a questão é, eu fui lá e assinei todos os documentos, dando o meu nome pro meu pai. E fiz assim, tó, faz o que você quiser. Eu confiava no meu pai? Confiava. Eu confiava a minha vida pro meu pai. Eu sabia que ele daria a vida dele por mim, caso fosse preciso. Porém, eu não cuidei da minha vida. Eu não cuidei. Eu não fui lá e falei, o que tá sendo feito aqui? Ah, não, porque esse empréstimo tal, não sei o quê. Ah, não quero participar disso, tira meu nome disso. Simplesmente. Eu vou te falar, a minha irmã me repreende disso até hoje. Mas eu não sei quanto que tem de dívida no meu nome. É porque é muito, gente, muito. Chegou num ponto assim que eu falei, quando eu tiver condições de começar a pagar isso, eu vou tentar entender melhor. Até lá, minha concepção é de que vai me dar ansiedade. É tipo o Jornal Nacional pra mim, que eu não assisto há 15, 20 anos. Vai me dar ansiedade e não tem nada que eu possa fazer a respeito. Tem muita gente que acha que isso é infantilidade. Que tipo de empresa era? Era uma empresa de acessórios para automóveis e caminhões. Ela foi muito famosa na área dela. Meu pai dominava o mercado assim por anos. A gente chegou a ter muito dinheiro e a gente perdeu tudo. Mas assim, tem gente que acha que isso aqui é fuga. Eu penso que a gente tem que cuidar do nosso. A gente tem que cuidar da nossa energia. A gente tem que cuidar de quem a gente é. Eu tenho uma crença muito forte de que se todo mundo se preocupasse com o próprio umbigo, o mundo não estaria na guerra que é hoje. O mundo tá de cabeça para baixo porque tá todo mundo muito preocupado com o de fora e não tá olhando para dentro. Tá todo mundo muito preocupado em culpar os outros pela lambança que tá na própria vida. O mundo tá muito preocupado em desviar da responsabilidade e sair ganhando em cima do outro. Brasileiro, então, nossa senhora. Porque, gente, é muito simples. Assim, quando você conhece uma pessoa que tá focada no dela, quando a gente não tem tempo. A gente não tem tempo. Eu não tenho tempo de ficar vigiando a vida dos outros. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanto livro que eu quero ler, eu tenho um monte de projeto que eu quero tirar do papel, sabe? Tanto lugar que eu quero conhecer. Quando a gente está preocupado com o nosso, a gente não tem tempo pro do outro. As pessoas estão muito preocupadas em olhar para fora e não olhar para dentro. E isso se alinha com o que eu estava falando antes. O vitimismo. Assumir responsabilidade pela sua própria vida. 100%. A gente vive a vida que a gente está disposta a viver. A gente tem que mudar de dentro para fora. Nós precisamos ser para ter. E a maioria das pessoas
acha que a gente tem que ter para depois ser. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ser uma pessoa mais generosa. Quando eu tiver um carro, eu vou ser uma pessoa que viaja o mundo. Quando eu entendo que várias coisas que a gente quer fazer exigem dinheiro. Mas a ideia aqui é você entender que se o seu externo é uma representação do seu interno. Se o seu externo tá bagunçado, é porque o seu interno tá bagunçado. E você não resolve o externo, você não resolve o interno resolvendo o externo primeiro. Você resolve o externo resolvendo o interno. Assumir responsabilidade pela própria vida. Olhar onde dói. Olhar onde tá dando ruim na sua vida. E se perguntar, por que tá assim? Qual parte de mim reverbera com isso que tá acontecendo? Qual crença eu tenho com relação a isso? Então, se você tá com problema financeiro e você não consegue sair daquilo, se pergunta, por que eu não sinto que mereço mais que isso? Porque muitas das vezes a gente aceita a vida que a gente acha que a gente merece. Essa é a verdade. Então, se você não tá recebendo mais, e eu me coloco nesse balde aí, gente. Eu me faço essa pergunta todos os dias. Eu tento descobrir coisas todos os dias. Eu oro muito para Deus, para a vida, para o universo, para me mostrar o que eu preciso ver para resolver determinada coisa da minha vida. Uma coisa muito importante para a gente entender é que quando a gente ora ou a gente faz qualquer... Mesmo até quando a gente nem é tão assim, sabe? Nem acredita tanto em Deus. Ou enfim, eu sempre falo, eu não... Autoconhecimento é muito importante. Autoconhecimento é base. É base. Se a gente não se conhece... Eu tenho a premissa de que tudo que dá errado na nossa vida vem de uma base de falta de amor próprio. Tudo. Eu consigo fazer todas as ligações de todas as dificuldades que eu já passei, todos os problemas que eu já tive, originaram de uma falta de amor próprio. Só que a gente precisa ter coragem de olhar. A gente precisa ter coragem, a gente precisa querer. A gente precisa querer. É muito mais fácil a gente apontar o dedo e falar que, porque eu não tô emagrecendo, porque você tá comprando as coisas gordas aqui pra casa. Eu já escutei isso. Não foi falado pra mim, mas eu já escutei alguém vivenciando essa história. Não dá. Eu quero fazer dieta, mas ele não para de comprar besteira. É insano. É insano. Eu não tenho outra palavra pra isso. É insano. Insano. Insanidade é ficar repetindo a mesma coisa querendo resultado diferente. A definição de insanidade. Aceitar nossas fraquezas. Aceitar não só as nossas fraquezas, mas aceitar as nossas qualidades e forças também. Tanto quanto. A gente acha que a gente só não aceita as nossas partes fracas. Mas muitos de nós não aceitamos as nossas partes fortes. A gente não consegue enxergar quão forte a gente é. A gente não enxerga quão capaz nós somos. A gente não enxerga as nossas qualidades. Não são só as fraquezas. Não são só as partes ruins. A gente tem que enxergar tudo. O bom e o ruim. É porque, na verdade, não existe bom e ruim, né? Porque se você for parar pra pensar,
as nossas fraquezas, as nossas sombras, elas aparecem para mostrar onde a gente precisa resolver. O que a gente precisa resolver na gente? Porque entende? Vamos pensar numa empresa. Essa empresa tá indo super bem, tá faturando, tal, tá crescendo. E aí todas as partes, todas as áreas da empresa estão lá. Você vai olhar e falar assim, onde que eu melhoro nessa empresa? Putz, nada. Tá tudo fluindo, tá tudo certo. Não precisa melhorar em nada. Vamos continuar aumentando, né? Diversificando produtos, tal, mudando isso, aquilo, tal. Sempre aquele melhorar 1% de praxe, mas você vai saber onde precisa melhorar, onde dói. A hora que essa empresa começar a cair o faturamento, alguma coisa dá ruim, você vai caçar. E às vezes você acha assim, lógico, são as vendas que estão ruins. Mas aí você vai ver por que as vendas estão ruins. Porque os vendedores não estão dando conta. Por que eles não estão dando conta? Tem vendedor suficiente. Aí você vai caçando e aí você vai entender que, na verdade, você está contratando as pessoas erradas para aquele tipo de trabalho. Só que para isso você precisou cavucar e entender. Teve um problema e você foi entender onde era a raiz do problema. É a mesma coisa com a gente. Então, as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos, as nossas sombras, as questões, os comportamentos que trazem desafios pra gente, eles estão aí para nos ajudar. Para mostrar onde tá errado. E é isso que a gente precisa entender. É isso que a gente parar de olhar para as coisas, para quem a gente é, como, que você não tem paciência, nossa, você tá sempre batendo boca, tal, não sei o quê. Aceita que você é assim e fala, como que eu posso melhorar isso? O que eu tava falando sobre a gente, né, fazer oração e pedir para Deus as coisas, muito que a gente erra, a gente quer pedir para Deus a solução. A gente fala assim, não, Deus, me dá esse carro, porque se eu tiver esse carro, eu vou ficar feliz. E aí, você tem que pedir para a vida, para o universo, sei lá o que você acredita, te mostrar o que em você está te bloqueando para conseguir conquistar o que você quer conquistar. O que eu preciso mudar em mim para receber o amor da minha vida? O que eu preciso resolver em mim? Qual comportamento em mim eu preciso olhar e resolver para que eu consiga um aumento? Para que eu consiga vender mais na minha empresa? O que eu preciso melhorar em mim para que eu consiga seguir com a minha dieta e com o meu plano de exercício? É sempre voltado pra gente. É sempre voltado pra gente. Então, se você puder tirar uma lição hoje, e é o que eu falo isso, e eu falo isso tanto pra mim quanto pra vocês, que a gente tem que ir com calma, não querer abraçar o mundo de uma vez só, e pensar, e ter uma meta nesse sentido de mudança de comportamento, focar em uma coisa. Qual que é essa coisa? E começar a olhar para essa coisa. E essa coisa que eu quero trazer para vocês hoje é a responsabilidade. Existe responsabilidade, existe culpa. Não são a mesma coisa. Culpa traz um quesinho de vitimização. Porque ou você está se culpando, e muitas vezes quando a gente se culpa, a gente tem um peso, você tá meio que se chicoteando, sabe? E aí às vezes que você tá se flagelando e aí você ai, nossa, olha, eu tô aqui fazendo isso aqui de novo, eu não queria ter feito isso com essa pessoa.
Não tem nada errado você fazer algo errado, assumir responsabilidade pelo que você fez de errado, pedir desculpa, perdão, seja lá o que, se redimir do que você fez e falar, beleza, eu fiz isso e eu fiz isso porque isso tá me mostrando alguma coisa. O que que isso tá me mostrando? E o que eu posso fazer para resolver isso? Essa mentalidade proativa, ela vem da responsabilização, não da culpa. Então, daqui pra frente, começa a assumir responsabilidade e não ficar se culpando por alguma coisa que aconteceu. Tá bom? É isso então, meus amores. Queria trazer isso pra vocês hoje. Quem sabe eu volto aqui amanhã com mais alguma pauta que eu ainda não sei qual é. Então é isso, um bom dia pra vocês aí no Brasil, aqui na Austrália já vamos nanar, tá bom? Um beijão, obrigada pela presença, Caiosi. Beijo e até a próxima.